né? O pai agredia a mãe e assim vai se repetindo. Então, o que ele costuma fazer? Ele chega na reunião dos homens e fala, peraí, se alguém agredisse a sua mãe, o cara chegasse e desferisse um soco nela, o que você ia fazer? Aí todo mundo começa, nossa, eu ia fazer isso e aquilo, eu ia descontar, eu ia... E o que você fez com a sua companheira? Com a filha de outro homem? Com a mãe de outra pessoa? Né? Aí a pessoa começa a acordar. Peraí, ninguém pode fazer isso com a sua esposa, não digo Com a sua esposa, mãe. com a sua mãe, com a sua filha, né? Mas você pode fazer isso com a sua companheira, com a filha de outra pessoa, né? Sim. Com a filha de outro homem, com a mãe de outra pessoa. Sim. Né? Então, acho que é questão de valores, né? Que tem que ser ensinados desde a infância. Existe um caso também que eu costumo contar, né? Que é a questão de educação, né? Essa pessoa falava que ele era perseguido. Desde criança tinha uma menina, acho que na terceira série, quando era criança. Né? Eu não vou falar quem é realmente... Mas o que ele falava? Que ele tinha lá uns 5, 6 anos de idade e tinha uma coleguinha na escola que perseguia ele, dava beliscão, às vezes puxava, não puxava o cabelo, que ele falou que ele tinha cabelo curto na época, e dava uns tapinhas, era uma menina até mais forte que ele, mas ele não revidava, né? A única coisa que restava para ele era fugir. E aí, passado o tempo, ele descobriu que a menininha fazia isso porque ela queria chamar a atenção dele. E, na verdade, ela até gostava dele, né? E por que ele não agredia? Porque ele foi educado pela mãe que em mulher não se bate, né? Não estou dizendo que ele vai bater em outro menino, mas pelo menos em mulher de jeito nenhum. Porque, corra. Sim. Corra também, né? Sim, eu achei muito interessante essa história, né? Ele não agredia e depois ele falou, descobri por que ela fazia aquilo depois de muito tempo, né? Porque criança, às vezes, é a forma de chamar atenção. Sim. Ou a criança que é agressiva é porque ela está acostumada com a violência com aquele ambiente. em casa. E, às vezes ela sofre agressão. Criança é um espelho, né? Do que acontece ali dentro da casa dela. Toda a educação familiar, né? Exatamente. Sim. Aí o que foi constatado, né? Que o Brasil ele é o 5º país que mais tem agressão no mundo. Né? A 5ª nação que mais tem agressão contra as mulheres. É uma coisa assim. Campeão. Um número absurdo. Sim, sim. E foi constatado assim que de cada 70%, né, dos assassinatos de mulheres são cometidos no âmbito da violência doméstica, né? E segundo a ONU, né, 7 em cada 10 mulheres no mundo já sofreram ou serão violentadas em algum momento de suas vidas, né? Caramba! É uma coisa incrível, assim, é um número altíssimo, né? Então, numa sala com 10 mulheres, significa que 7 já sofreram ou sofrerão. Sim. É um número, assim, sim, muito alto. Na verdade, nem câncer, nem acidente de trânsito. A maior causa de morte entre mulheres de 16 a 44 anos é a violência doméstica. Isso já foi comprovado. Né? É estatístico, é científico. E é aquilo que eu te falei, né? Não existe uma solução de uma relação violenta se trabalhar exclusivamente com a mulher vítima de violência. Você tem que trabalhar o todo. Na verdade, trabalhar desde essa mulher, porque ela tem filhos. Quem educa, né, não é uma questão de feminismo ou machismo, mas a educação vem da mãe. O pai, ele é provedor, ele vai ajudar na educação, ele é uma referência importante, mas a mãe, ela pode ensinar. Mesmo que ela seja agredida, ela pode virar para o filho dela e falar, isso aqui você não faz. Você não vai fazer isso nem uma menina, você não vai fazer isso na sua esposa, você não vai fazer isso nem uma mulher, né? E mulher não se agride. O que seu pai faz é errado. Ele não vai repetir porque ele está vendo, entendeu? Ele pode ser orientado desde pequeno a fazer o que é certo, né? Porque, assim, e às vezes essa educação machista, né, e preconceituosa que os homens recebem, isso faz com que eles não percebam que aquilo que eles... A violência. A violência. Às vezes fica uma coisa tão corriqueira que ele não consegue perceber, porque às vezes é educado assim para não levar desaforo para casa. Sim. Né? Então, para ele, aquilo, não, é mulher. Às vezes, mas ela me bateu. Peraí, mas um tapa de uma mulher você vai revidar? Sim, completamente desproporcional, né? Um tapa da mulher no homem não faz nem cócega. E se Sim. ele revidar, pode ser mortal. Sim. Então, por isso tem que ser ensinado. Sim. Né? Agora a gente já quase ali encaminhando para o final, a gente já falou em alguns momentos aqui, mas eu gostaria que você mais uma vez deixasse registrado. Quais são os canais de denúncia? Então, o que a gente orienta é um 90 mesmo, que é acionar a polícia. Né? Existe a patrulha,
né, da mulher, onde eles vão, às vezes, vão policiais mulheres, inclusive, né, para poder receber melhor essas mulheres, né. Existe um 180 também, e existe a delegacia, né, da mulher, da defesa da mulher contra os crimes, né, contra as mulheres funciona 24 horas, que fica, inclusive, lá no bairro Planalto, né. Aqui em Cuiabá, Aqui em então, no bairro Cuiabá, Planalto. sim. Ah, sim. Existe a Casa de Amparo, que recebe as mulheres que não têm para onde ir. Que saem de casa. Sim, que não tem como voltar para casa. Elas também têm toda essa rede de apoio, Junto com né. criança. Sim, sim. E aí, existe também no HMC a sala do acolhimento da mulher, que também funciona 24 horas. A gente até orienta se ela precisar de algum apoio jurídico, social, né, eh psiquiátrico, né, e se ela sofreu a violência, psicológica, não teve agressão, não me agrediu fisicamente, mas humilhou, termos de baixo calão, né, e aí, calúnia. Calúnia, Sim, difamação sim, e ela pode enfim. também acionar, existe uma requisição específica, na verdade funciona por enquanto só em Cuiabá, né, que é da psiquiatria forense, que tem esse atendimento específico para as mulheres vítimas de violência psicológica, né. E o que foi comprovado também, então o objetivo, como eu falei, é reeducar os homens para proteger as mulheres, Sim. né, porque o ideal seria isso, né. Às vezes o próprio homem, se ele percebe que ele está num relacionamento, né, que ele vai perder a paciência, que não está dando certo, que são brigas constantes, né, não existe uma interação, uma união, ele pode tomar essa atitude, né, e de repente perceber que é melhor trabalhar com prevenção. Sim. E o que é interessante que, a maior parte, né, dos assassinos de mulheres, né, em situação de violência doméstica, eles não têm antecedentes em crimes mais graves. Porque: "Ah, não, vamos, investigar se ele já não matou outro". Não, não tem. É incrível, tem uns que nunca fizeram nada para ninguém e E cometeram feminicídio, cometeram né. feminicídio. Porque, assim, às vezes ele não aceita a decisão da parceira, né, de romper com a relação violenta, né. E aquele velha frase, né: "Se ela não pode ser minha, não vai ser de De mais ninguém. ninguém". Tem uma frase muito interessante, né, de Shakespeare, que ele fala que os ciumentos, eles não precisam de motivo, né, para ter ciúmes. Eles são ciumentos porque são. O ciúme, ele é um monstro, né, que a si mesmo se gera e de si mesmo nasce, né. Nossa, que forte. O que te dá força pra continuar? Porque eu imagino, assim, que quando tantos anos de atuação, é um assunto denso, é um dia a dia denso. Você lida ali com situações, assim, de extrema vulnerabilidade. Como que chega em casa depois de um crime de repercussão nacional, de tantos que a gente conhece, você fala: "Mas eu vou continuar". Da onde vem essa força? Sim, porque, assim, acho que pelo menos a gente sente que, de certa forma, a gente está ali para tentar ajudar, elucidar o caso, ajudar na investigação. A gente é um apoio ali para toda a investigação, né, do policial. E aí, funcionaria nesse sentido, né, que a gente vê que pelo menos a nossa função tá sendo, né, executada. Mas é frustrante, é triste, é frustrante você vê uns casos, assim, que realmente são traumatizantes, né. Eu já vi casos, assim, que, nossa, que, a vítima foi a óbito, né, um feminicídio tão violento que se ela sobrevivesse, a sequela ia ser tão mortal quanto, né. Assim, você vê feminicídios é como eu falei, né, as lesões elas são assim, às vezes o objetivo é desfigurar mesmo, né. Existem lesões, geralmente na vítima, o agressor ele vai na face, né, para deixar marcado, atinge os seios, né, o ventre, genitália, né, e às vezes ele comete isso na própria residência e não raro na presença dos filhos. É uma coisa, assim, absurda, né. Então, assim, às vezes o objetivo dele é realmente desfigurar. Então a gente já viu casos que, nossa, se ela sobrevivesse, ia ser tão traumatizante quanto, né, o óbito foi. Sim. Sim, é uma coisa incrível, né. Então, a sua força vem daí, de você auxiliar no processo para que essa Sim, mulher, de às certa vezes. forma, se reconstrua ou Sim, sim. Às vezes a gente pensa que: "Ah, não, eu estou só ali na ponta, não vai ter diferença", mas vai, né. Tem um relato muito interessante, né, um fato, na verdade, registrado, né, de um ornitólogo
que ele estava filmando pássaros. E nisso estava tendo um incêndio próximo na floresta. E isso foi registrado. Um beija-flor, ele estava com uma gotinha da água do biquinho dele e soltando ali no incêndio. Lógico, ele não ia voar por cima para não ser incinerado, mas foi registrado. Aí a pessoa mais negativa vai pensar, peraí, mas um beija-flor, né? Que efeito que vai fazer isso? Eu não preciso nem dizer que ele é pequeno, soltando uma gota no incêndio na floresta. Isso comprova que não existe ação pequena nem grande, né? Existe ação comprometida, né? Então, se cada um fizer a sua ação comprometida, isso vai, assim, uma pessoa vai virar bilhões de pessoas, né? E começa na questão da ação pessoal, Sim, né? sim, que forte e impactante. Agora, indo para o nosso encerramento, que mensagem que você gostaria de deixar para as mulheres, de modo geral? Não só mulheres que sofrem de violência, mas para nós, para mim, para sua filha, para todas as mulheres que precisam ouvir. Sim, é nessa questão que eu te contei, dessa história do beija-flor, né? Que não existe ação pequena nem grande, né? E cada pessoa representa bilhões de pessoas. Então, assim, você, mulher que sofre violência, não está sozinha. Você que sofre a violência, você representa todas as mulheres do mundo que estão sofrendo violência. Então, a sua atitude, né, de denunciar, de procurar se proteger, inclusive, né, vai repercutir na vida das outras mulheres, que às vezes tem menos, né, tem menos aparato que você, tem mais dificuldade, né, e não tem tanto recurso. Então, a sua atitude vai refletir. Então, assim, às vezes a denúncia, ela não está protegendo só você, ela está protegendo várias pessoas, né? Existem Sim. casos de que depois a mulher descobriu, peraí, mas ele tinha outros fatos, depois eu descobri que ele agredia as outras mulheres e elas não denunciaram, né? Então, a partir da coragem de uma, Reflete na vida de reflete todas na vida elas, de né? todas Então, assim, elas. a nossa atitude vai repercutir em tudo, né? O efeito borboleta, né? O bater Sim. das asas da borboleta vai refletir. E, além disso, até complementando também, no caminho, se você não tiver ninguém, você vai encontrar pessoas para te auxiliarem, Sim, né? sim. Então, tá difícil sozinha, mas com certeza, ao longo do processo da reconstrução, pessoas surgirão. Pode ser família, pode ser uma pessoa que vai surgir de uma amizade no meio do nada, ou no meio dessa história, porque você conheceu outras pessoas que passaram pelo mesmo e já se reconstruíram. Então, Sim, mesmo serve que de você exemplo, esteja né? sozinho no caminho, você vai encontrar pessoas, né? É incrível que às vezes até elas relatam, nossa, eu achava que só eu estava passando por isso, que a situação era só comigo, né? É incrível. A gente vive em sociedade. Sim, Sociedade é vida de relação. Então a gente depende do outro. sim, Ninguém está aqui nessa vida sozinho, né? sim, Então, assim, a atitude dela vai repercutir na vida das sim. outras que estão sofrendo a mesma coisa. Então, Celésia, muito obrigada pela participação nesse primeiro episódio, né, do seu Sim, projeto Dedo inclusive na até, Ferida. sim, eu queria até falar sobre esse projeto Dedo na Ferida, foi nessa questão da gente trabalhar esses temas, né, que são na verdade chagas, feridas abertas, né, que a gente tem na nossa sociedade, né, especificamente aqui no nosso estado, em Cuiabá, né, trabalhar esses temas que são as nossas mazelas, né, que a gente tem que de certa forma tentar Sim, melhorar, né, no que for possível, né, sim, fazendo o mesmo que o beija-flor, sim. né? Violência contra a mulher é só um dentre tantos dedos na ferida que temos na Sim, sociedade, sim. né? E você já trabalhando um tema desse, na verdade, trabalhando né? Você pode estar repercutindo em outros casos também. Sim, Porque isso, a violência contra a mulher vai repercutir em tudo na vida de uma família, né? Na educação dos filhos, né? A tudo. tudo. As doenças que vão surgir, porque a mulher sofrendo estresse, como é que ela vai cuidar de uma criança? Exatamente. E como é que aquela criança vai crescer, vai Sim, amadurecer sim. na verdade tudo, né, Vai vai repercutindo. repercutindo. Sim.